pouco mais de um mês, um avião Embraer caiu deixando alguns feridos e tirando a vida de algumas pessoas. No início, tudo indicava que esse avião havia caído por falhas mecânicas. Porém, um relatório preliminar já foi divulgado e isso mudou tudo. Todos nós sabemos que essa história ainda estava sendo contada pela metade, então vamos descobrir o que realmente aconteceu. Fique agora com algumas imagens do que aconteceu. A verdade será revelada ao final. Essa primeira imagem mostra a parte principal onde pegou fogo, que é a asa direita, nariz, seção central da fuselagem e asa esquerda. Essa imagem é do cockpit que não chegou a pegar fogo e fica muito visível que é um cockpit de um avião. Essas duas fotos do motor direito fica muito fácil de reconhecer que é um motor e ele relativamente ficou inteiro, não chegou a pegar fogo. A foto que foi mais divulgada justamente é essa, onde os sobreviventes estavam no final da aeronave esquerdo da cauda, claramente com marcas de fragmentos em muitas partes. Também do lado esquerdo alguns furos mais retangulares. A imagem que foi divulgada também logo depois da tragédia é essa aí, claro que essa é de outro ângulo. Essa foto em detalhes mostra os sistemas hidráulicos danificados. Outro sistema hidráulico que também foi danificado quando a aeronave foi atingida, e mais um sistema que esses danos não foram causados, gente, com o choque no chão. Essa imagem com os números é bastante clara, sendo o número 1 o primeiro lugar onde o avião tocou o solo, bateu no solo, até o 18, sendo uma das últimas partes com que restaram da aeronave, que é justamente a parte traseira. Pelo outro lado, podemos notar que a parte que ficou mais inteira foi justamente a traseira da fuselagem, justamente com a cauda que é que parou mais longe desde o momento do impacto. Podemos ver claramente que esse avião sofreu com projéteis antes mesmo de ter atingido o solo. As marcas que podemos observar nas fotos não são normais. E para piorar isso tudo, o presidente da Rússia, Putin, pediu desculpas em público ao presidente do país onde o avião caiu. O que será que isso pode nos indicar sobre esse suposto acidente? Será que foi realmente um acidente ou um avião que foi derrubado? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu desculpas ao presidente do Azerbaijão pelo que chamou de trágico incidente envolvendo a queda do avião da Embraer da Azerbaijan Airlines, no Cazaquistão. Fontes do governo dos Estados Unidos disseram à CNN que a aeronave pode ter sido abatida pelo sistema antiaéreo russo. Priscila Asbeck vai trazer agora para a gente mais informações ao vivo. Oi, Priscila, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde a todos que nos acompanham. O presidente russo, Vladimir Putin, emitiu então um comunicado por meio do Kremlin, no qual ele lamenta pelo trágico incidente que ocorreu no espaço aéreo russo. Segundo o Kremlin, Putin admitiu que a defesa aérea russa estava em ação na quarta-feira quando o avião do Azerbaijão tentou pousar. Ele também disse que o avião comercial do Azerbaijão tentou repetidamente pousar no aeroporto de Grozny, que era o destino dessa viagem, que partiu da capital do Azerbaijão, de Baku, e tinha direção a Grozny, que fica na Chechênia. E o comunicado do Kremlin prossegue dizendo que ao mesmo tempo em que o avião tentava pousar em Grozny, Mozdok e Vladikavkaz foram atacados por drones de combates ucranianos e as defesas aéreas russas repeliram estes ataques. Então o presidente russo não disse exatamente que o avião foi atingido por mísseis russos, como há algumas especulações do próprio governo americano que fala sobre essa possibilidade, mas ele diz que de fato havia essa troca de ataques então entre as forças ucranianas e as forças de defesa da Rússia. Ele tentou fazer um desvio e depois desse desvio esse avião caiu, com imagens inclusive de sobreviventes que mostram inclusive danos causados por estilhaços na fuselagem e que indicam que talvez esse avião poderia ter sido atingido. O Azerbaijão e o Cazaquistão abriram investigações sobre o acidente. Na quinta-feira, altas autoridades do Azerbaijão chegaram a dizer que a queda foi causada pelo sistema de mísseis russo, apesar das negativas dos serviços de aviação civil da Rússia, que inclusive chegaram a dizer que o acidente poderia ter sido causado por algumas aves que entraram em colisão
com a aeronave. Também numa declaração na sexta, a Rússia disse que os ataques de drones ucranianos poderiam ter desempenhado um papel nesse acidente. Agora, então, nesse sábado, o presidente Vladimir Putin falando sobre essa hipótese, não falando sobre essa hipótese de que seriam aves, mas sim falando sobre essa troca de ataques com os ucranianos. Só para finalizar, Carol, a Casa Branca, na sexta-feira, disse que tinha motivos para acreditar que a Rússia era responsável por esse ataque. Eu volto com você. Segundo o Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin admitiu neste sábado que o sistema antiaéreo russo estava ativo na quarta-feira, quando um avião do Azerbaijão tentou pousar antes de cair no Cazaquistão. O presidente russo falou por telefone com seu colega do Azerbaijão, Ilham Aliyev. Putin disse que o avião do Azerbaijão tentou pousar no aeroporto de Grozny. Neste mesmo momento, as cidades de Grozny, Mozdok e Vladikavkaz estavam sendo atacadas por drones de combate ucranianos e o sistema de defesa aéreo russo repeliu os ataques. Realmente fica muito complicado de defender a Rússia em uma situação como essa. Sabemos que o país vem sofrendo com ataques, mas acidentes como esse podem ser evitados, visando ao máximo a vida do cidadão de bem. Putin não indicou se o avião foi atingido pelos mísseis russos. O presidente do Azerbaijão disse a Putin que o avião foi impactado por uma interferência física externa. Desde o incidente na quarta, as suspeitas são de que a Rússia possa ter derrubado acidentalmente o avião. Embora Putin não tenha reconhecido a responsabilidade do seu país, o presidente russo pediu desculpas a Aliyev neste sábado. Vladimir Putin pediu desculpas pelo fato desse trágico acidente ter ocorrido no espaço aéreo russo, disse o Kremlin. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, se recusou a comentar as declarações da Casa Branca sobre o lançamento de mísseis do sistema antiaéreo russo. Vários especialistas ocidentais acreditam que as imagens da fuselagem mostram buracos que normalmente são causados por esse tipo de míssil. O avião Embraer 190 da Azerbaijan Airlines tinha 67 pessoas a bordo. As autoridades do Cazaquistão relataram 38 mortes. Putin reafirmou neste sábado a necessidade de uma investigação objetiva e transparente sobre a queda do avião. Essa foto são de objetos estranhos encontrados no estabilizador da aeronave, ou seja, não é algo que pertence ao avião, não é algo que estava no solo, portanto não é algo que deveria estar ali, especialmente após um acidente aeronáutico. Assim como essa foto de objetos metálicos estranhos removidos do compartimento do sistema hidráulico número 3 e do mecanismo de controle do estabilizador. Aí estão as fotos em detalhes que claramente não são de restos de pássaros. A aviação comercial deve ficar de fora de questões políticas e guerras. E você, qual sua opinião sobre o caso? Deixe nos comentários o que você pensa. Aproveita e se inscreva no canal Asas em Foco para receber vídeos diários com notícias da aviação. Um grande abraço e bom voo!